Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar do Salmo 96, aqui agora dando continuidade aí à sequência dos Salmos, né? E eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Você é feliz? O que te faz feliz? Ou no que está sustentado a sua felicidade? O Salmo 96 é sobre felicidade. O tema deste salmo é a alegria. E a alegria do Salmo 96 é do tipo sólida, duradoura. Não é uma alegria que tem como causa coisas ou circunstâncias. A alegria do salmista aqui está restrito a uma pessoa, o Rei Deus, o grande Senhor. E o Salmo 96 assegurava ao povo de Deus que vivia sem um rei e sob domínio estrangeiro, que Deus não os havia abandonado. Ele ainda está no comando, ele está no comando de tudo, ele reina e virá para julgar. Esse salmo é divinamente inspirado e composto para encorajar o povo de Deus a olhar para além da circunstância imediata e fixar os olhos em quem Deus é e naquilo que Ele tem reservado em cumprimento da sua promessa. A promessa que primeiramente Ele fez para Abraão, que todas as famílias da terra ou todas as nações da terra serão abençoados por meio do povo escolhido de Deus. Gênesis 12, de 1 a 4. E este salmo é nitidamente um salmo de louvor, um convite a se alegrar no único Deus verdadeiro. E nesse sentido, o salmista exorta todos a louvarem aquele que é o rei e juiz de toda a terra, porque ele é digno de adoração por causa da sua supremacia sobre as nações e os falsos deuses, e em razão da sua vinda para julgar. Para melhor entendermos esse salmo, eu dividi esse salmo da seguinte maneira. Primeiro, a exortação do salmista é: espalhe a alegria, verso de 1 a 6. Segundo, expresse a alegria, verso de 7 a 10. E terceiro, estimule a alegria, verso de 11 a 13. Três atitudes que devemos ter em relação à alegria no Senhor. Então a primeira atitude é: espalhe a alegria, verso de 1 a 6. Cante ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Eu estou me baseando aqui na Nova Versão Internacional, na NVI, tá bom? Amados, esse salmo é um chamado, um convite para se espalhar a alegria, espalhar a salvação, a glória de Deus, as maravilhas de Deus a toda a terra, a todas as nações, a todos os povos. Este é um salmo à adoração. O chamado para adorar não é um chamado restrito apenas para nós os crentes, mas que todos os povos da terra venham adorá-los. E isso implica no seguinte: ao nos reunirmos para adorar ao Senhor domingo após domingo, também precisamos ter um desejo missionário. Que outros venham conosco adorar o Senhor, para que outros venham alegrar-se na adoração. E isso nos impulsiona a ir e trazer outros que também possam adorar. A alegria nos inflama a espalhar a alegria. O salmista aqui nos diz que essa alegria expressa, ou melhor, a alegria no Senhor expressa em cânticos novos. Cantem ao Senhor um cântico novo. Não necessariamente uma nova música, mas talvez a mesma canção,
mas em resposta a uma nova experiência com a graça de Deus, do favor de Deus, o que Deus tem feito por nós e o que Ele faz e o que Ele fará, manifestado através dos nossos cânticos. Aqui também o versículo 2 diz que a alegria nasce da salvação em Jesus Cristo, verso 2, né? Cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação. A salvação, um novo nascimento, a conversão cria um novo coração, um novo ser com desejos e afetos inclinados para Deus. Tudo o que Deus promete ser para nós em Cristo. É a promessa feita a Abraão sendo cumprida. A alegria se sustenta da revelação de quem Deus é, o que Ele fez, faz e fará. Verso 3, anuncia a sua glória entre as nações, contem a todos as maravilhas. Quando nós olhamos para a glória, significa simplesmente honra e reputação excelente, diante das coisas e dos seres criados. Por outro lado, glória significa a manifestação radiante do caráter do ser de Deus. Assim, a contemplação de quem Deus é, sua glória, e do que Ele faz, suas maravilhas, é o que sustenta a nossa alegria. Daí que o Salmo 96 prossegue revelando quem Deus é, a glória de Deus, e o que Ele faz, as maravilhas de Deus. Vejam aí no verso 4 a 7. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade o cercam, força e beleza enchem o seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. No que sustenta a alegria? Qual é a razão da nossa adoração? Esta é a proteína da nossa alegria, o combustível da nossa adoração. É a grandeza de Deus, a glória, o esplendor e a majestade de Deus, a força e a beleza de Deus. Deus é temível, Ele é o Criador, é Deus forte e glorioso. E os outros deuses não passam de ídolos, são nada e ninguém. E o interessante é que o salmista faz aqui um jogo de palavras, quando ele se refere a Deus no hebraico como Elohim, e o nome dos ídolos a Eliu. Assim o salmista acaba fazendo esse jogo de palavras, dizendo que o Senhor, nosso Deus, é Deus, Elohim, e os deuses dos povos, Eliu, são ninguém e nada. De fato é isso, amados. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na alma e na sua vida é como tentar sustentar alguma coisa sólida em nada ou no nada. Por isso, amados, que a nossa alegria nasce da salvação em Jesus Cristo. A nossa alegria se sustenta na revelação de quem Deus é e o que Ele fez, faz e fará. E a nossa alegria se expressa em cânticos novos de louvor, respondendo às novas experiências com a graça de Deus, com o favor imerecido de Deus, com o amor imerecido de Deus. Espalhe essa alegria. Uma segunda atitude que o salmista nos exorta é expressar a alegria. O Salmo 96, versos 7 a 10 diz: ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso, deem ao Senhor a glória que o seu nome merece, tragam ofertas e entrem em seus pátios, adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor, toda a terra trema diante dele, digam entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo para que não seja abalado e com imparcialidade julgará todos os povos. Percebam aqui que o tom muda de louvor, cântico, para adoração, reconhecimento, em relação aos versículos anteriores de 1 a 6. É fato que louvor e adoração são de algum modo sinônimos, mas há uma ligeira diferença. Louvor, cantar, significa olhar para cima.
Mas adorar, reconhecer, significa curvar-se e ajoelhar-se. A diferença está na postura. Adorar significa reconhecer e atribuir a Deus seu valor e sua dignidade, humilhando-se perante Ele e submetendo a sua vontade para a nossa vida. Quem louva, expressa-se e canta. Quem adora, reconhece e se submete. Maravilhoso, né? E 3 vezes nessa estrofe do Salmo, nós somos ordenados a reconhecer e dar ou atribuir glória a Deus. Uma glória que pertence somente a Ele e que deve vir das nações do mundo. Mas o que devemos dar ao glorioso Deus? Como expressar nossa alegria honrando a Deus? Ó nações do mundo, reconheça o Senhor, reconheça que o Senhor é forte e glorioso, né? É como Filipenses 2, de 9 a 11, Paulo usa essas palavras para honrar a Deus, né? Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Elevando, honrando, né? Colocando Deus na sua posição diante do mundo. Ele é o Supremo, né? Reconhecendo Ele é o Deus forte e poderoso. Uma outra maneira é glorificando a Deus com nossas vidas, oferecendo a Deus a nossa verdadeira adoração. Como o próprio Paulo também em Romanos 12, 1, 2 diz que nós devemos oferecer nossos corpos, né, a Deus por causa de tudo que Ele fez por nós. Que essa oferta seja um sacrifício vivo e santo a Deus, para que seja agradável a Deus, né? E dessa maneira para que nós possamos experimentar qual que seja a sua boa, perfeita e maravilhosa vontade. Romanos 12, de 1 a 2. Outra maneira também de nós expressarmos a nossa alegria, dando glórias a Deus, é falando de Deus, né? Falando para as nações, expressando a nossa alegria com submissão, através do honrar a Deus, né? Com santidade glorificando a Deus e servindo o Evangelho às nações, falando de Deus, falando do Evangelho que salva, o único poder para a salvação da humanidade. Reconhecer que a morte de Jesus é suficiente para perdão dos nossos pecados, para pagar a dívida dos nossos pecados, a única forma de nos livrar da condenação eterna do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Estimule a alegria. Essa é a terceira atitude que o salmista aqui nos exorta. Verso de 11 a 13. O salmista nos chamou a espalhar a alegria, a expressar a alegria. Agora ele finaliza o salmo nos chamando a estimular a alegria em Deus. Alegre-se os céus e exulte a terra, deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria, as árvores dos bosques exultem diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com a sua verdade. De que maneira o crente é chamado a estimular a sua alegria em Deus? Primeiro, juntando-se à criação na ardente expectativa da manifestação do Senhor, né? Em primeiro lugar, né, nós devemos estimular a nossa alegria. O salmista nos exorta a estimular a sua alegria juntando-se à criação na ardente expectativa da manifestação do Senhor. O louvor nos aponta para o retorno do Rei. O Senhor Jesus vai voltar. Né? O Salmo 98, lá na frente, versos 7 a 9, diz, né? Deem gritos de louvor ao mar e tudo que nele há,
E também a terra e todos os seres vivos, os rios batam palma e os montes cantem de alegria diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. O nosso louvor nos aponta para o retorno do Rei. Segundo, estimule sua alegria orientando-se pela bendita esperança futura. O verso 13 diz, pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com a sua verdade. Nossa alegria em Deus se alimenta da bendita esperança futura. O apóstolo Paulo fala que é dessa esperança que vive a nossa alegria, Tito 2, verso 13. Aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é uma realidade controladora para a vida. Os primeiros cristãos a chamavam de a bendita esperança. O Senhor Jesus está voltando, Ele virá para julgar. E se isso não for uma realidade controladora para a sua vida, se você não entender isso e não se importar com isso, da volta do Senhor Jesus Cristo, a expectativa da volta do Senhor, estamos sendo desafiados a isso, sua adoração será fraca, sua alegria será fugaz. Portanto, estimule sua alegria na esperança futura, na bendita esperança do retorno de Cristo. Alegre-se, a sua alegria está nessas verdades. Engana-se quem pensa que Deus nos chama para a infelicidade. Deus nos chama para a alegria. Desse modo, a vida cristã está longe de ser infeliz, independente das circunstâncias. Deus, o Senhor, é a nossa felicidade, nossa alegria. Não o que nos dá, mas Deus mesmo é a nossa alegria. O maior presente da salvação é Deus mesmo. 1 Pedro 3,18 diz, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Não podemos nos prender na alegria que a vida nos traz. Tudo aqui se desfazem-se pelas consequências do pecado ou simplesmente porque não somos deste mundo e, portanto, meus amados, nada aqui é eterno ou capaz de sustentar a nossa alegria. Cristo é a única alegria que não se pode perder. Foi por isso que Paulo escreveu em Filipenses 1, 21 e 23, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Não sendo Cristo a sua alegria, você jamais será feliz, jamais será alegre de verdade. Meu convite a você é este: alegre-se, receba Cristo como sua salvação e alegria. Viva para espalhar a alegria, expresse a alegria. Estimule a alegria em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por essas verdades tão preciosas. Obrigado em nos trazer em nossas mentes que a alegria que nós temos não está baseada nas circunstâncias, ou nos acontecimentos, ou nos relacionamentos, mas está no Senhor Jesus. Está no reto juiz. Que mesmo diante de todas essas injustiças que nós enfrentamos aqui, Ele virá um dia para julgar, e virá um dia para nos levar para Ele, e vivermos eternamente para Ele. Que nessas semanas, que nesse restante de semana, que no nosso dia a dia, essas verdades estejam sempre em nossas mentes e exteriorizando através das nossas atitudes. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.